Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. É uma alegria, é um prazer estarmos juntos mais uma vez com todos vocês. Hoje nós leremos o capítulo 23 do livro de Levítico. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia, pegasse as suas canetas. Não sei se você anota, se você marca a sua Bíblia. Eu gosto de marcar. E se você puder, pega a sua caneta aí, que você marca a sua Bíblia. Tá frio esses dias também. Não sei qual será o horário que você vai estar acompanhando o devocional. Acho que uma xícara de café ou de chá ou de chocolate cai bem para a leitura de hoje, tá certo? Levíticos capítulo 23, que diz assim: Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Arão ou de Israel e diz-lhes: Assim as solenidades do Senhor que convocarei serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. Eu quero que vocês prestem atenção, Moisés e a todos os filhos de Israel, nas santa convocação, tá? Ou nas santas convocações que eu gostaria que vocês fizessem. A primeira solenidade, o Senhor falou com eles sobre o sábado. 6 dias trabalha, ou 6 dias trabalho se fará. Mas o 7º dia será o sábado do descanso, santa convocação, nenhum trabalho fareis. Sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. Então, Deus aqui está dizendo, olha, no sábado é o dia das vossas convocações. É o dia que pertence a Deus e vocês não devem fazer nenhum tipo de trabalho. Agora ele vai falar sobre a Páscoa também. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis ao seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. Não se deve comer nenhum outro tipo de pão, seria apenas os pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis, mas 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, e aí nenhum trabalho vocês podem fazer, realizar durante esse dia. Vamos ver agora as primícias, as festas das primícias. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala, Moisés, aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando ouvirdes entrado, ou quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar e fizerdes a sua colheita, então trareis um molho das primícias das vossas cegas ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor para que sejam aceitos. No dia seguinte, ao sábado, o sacerdote o moverá. E no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem defeito, de 1 ano, em holocausto ao Senhor. E a sua oferta de alimento será de 2 dízimas da flor de farinha, amassada com azeite, para oferta queimada em cheiro suave ao Senhor, e a sua libação será de vinho ao 4º dia. Será de cheiro suave ao Senhor, e a sua libação será de vinho em 4º dia. E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele dia em que trouxerdes a oferta do Senhor vosso Deus. Estatuto perpétuo é para as vossas gerações. Aqui chamado as festas das primícias, né? Só para você entender, a guarda do sábado
tá? Deixa eu ver aqui se eu termino de fazer essa leitura dos versículos. Deixa eu continuar lendo aqui, depois eu volto para te explicar um resumo de cada passo aqui. Então, versículo 15, depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de alimentos ao Senhor. Das vossas habitações trarei 2 pães de movimento, 2 dízimas de farinha serão levedados e cozerão primícias são ao Senhor. Também com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito de 1 ano, e 1 novilho, e 2 carneiros, holocaustos serão ao Senhor, como a oferta de alimentos e as suas libações, por oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Também oferecereis um bode para expiação do pecado, e 2 cordeiros de 1 ano, por sacrifício pacífico. Também é importante saber que o bode era sempre um exemplo assim do pecado, né? Porque o bode, em outras palavras, ele representava a maldade que o ser humano praticava contra Deus e contra o seu semelhante. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias por oferta movida perante o Senhor. Com os 2 cordeiros santos serão ao Senhor para uso do sacerdote. E aí, vamos ver aqui. E naquele mesmo dia apregoareis que tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, estatuto perpétuo em todas as vossas habitações pelas vossas gerações. E quando fizerdes a colheita das suas terras, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás espigas caídas da tua saga, ou da sua cega, para o pobre e para o estrangeiro deixarás. Então, quando vocês estiverem colhendo, o que ficar para trás vocês não pegam. Se cair alguma coisa, não pega não, deixa lá para o pobre e para o estrangeiro. Falou o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel dizendo, no 7º mês, ao 1º do mês, tereis descanso memorial com sonido de trombetas e santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas oferecereis oferta queimadas ao Senhor. Deixa eu só agora explicar um pouquinho, começando aqui falando do sábado, só para você entender. As festas solenes. Bom, primeiro, a festa solene servia para lembrar os filhos de Israel, né, o quanto eles haviam feito mal ao Senhor, pecando contra o Senhor, e também para que eles pudessem colocar para fora o desejo de viver com Deus de uma maneira diferenciada, né? Então, aquele momento ali, quando eles chegavam perante Deus, era para ele expressar a alegria, a felicidade, mesmo que vocês pecaram, que vocês fizeram maldade, mas a festa solene servir a Deus não movido pelo peso da tristeza, do pecado. Vocês erraram, pecaram, mas agora vocês devem celebrar ao Senhor que libertou vocês do poder do pecado. Seria fazer algo com prazer na presença de Deus. E esta era a característica desta festa da solenidade ao Senhor. Seria um momento de muita alegria e de comunhão na presença de Deus. A guarda do sábado era um sinal de aliança de Israel com Deus. Naquele dia, os israelitas cessavam as suas atividades, representando também o que o Senhor Deus fez quando ele criou todas as coisas. Ele fez 6 dias, descansou no 7º. Para nós hoje, não temos a necessidade de guardar o sábado, como algumas igrejas fazem e até prega que tem que se guardar. Bem, o judeu ainda continua seguindo esse rito,
mas a própria Bíblia no Novo Testamento, o Senhor Jesus nos deu o mandamento de que não precisamos guardar o sábado, e sim a palavra do Senhor está hoje escrita em nossos corações, tá bom? Vamos falar sobre a Páscoa. A Páscoa era uma das mais importantes festas para o povo de Israel, porque ela lembrava o início em que eles saíram da terra, quando eles saíram da terra do Egito. Eles eram escravos, então era para eles lembrar, através da Páscoa, que eles saíram da escravidão do Egito. Ah, meu Deus, celebrar a Páscoa significa lembrar que nós éramos escravos e agora o Senhor nos libertou. Então eles deveriam sempre celebrar a Páscoa para fazer memória, para lembrar o que eles haviam passado no Egito e o que Deus havia feito para libertá-los da mão dos egípcios e do faraó. Então eles deveriam lembrar sempre fazendo essa que é chamada de a festa da Páscoa. Aqui, até hoje, os israelitas ainda celebram, né? Lembra quando Deus mandou que Moisés colocasse o sangue do cordeiro nas portas e ali houve o livramento e Deus os tirou dali. Esse objetivo era para que o povo lembrasse que eles foram livres das aflições, eles foram livres daquela vida que eles viviam no Egito. Para nós, o sacrifício do Senhor Jesus, como Cordeiro de Deus, nos concede também essa mesma alegria. Pelo sangue de Cristo, hoje nós somos libertos e devemos também, sim, celebrar a nossa Páscoa, não com fermento natural, mas celebrar a nossa vida, a nossa gratidão ao Senhor Deus por tudo que Ele fez por nós. Nós temos mais uma festa chamada a Festa das Primícias. A Festa das Primícias marcava o início da colheita. Era nessa celebração que eles se preparavam para reconhecer: ah, como Deus nos abençoou, veja como a terra está produzindo. Era o reconhecimento que a terra era uma propriedade de Deus e que Deus estava dando a eles a oportunidade de colher os frutos daquela terra. Então as primícias era trazido ao Senhor os primeiros frutos para celebrar perante Deus, como uma atitude de gratidão por aquilo que o Senhor havia feito, pelo fruto que eles haviam colhido. Eles estavam entendendo que Deus dá a terra, dá o sol, dá a chuva, ainda dá a força para o ser humano trabalhar. E que nós apenas semeamos, né? E aí vem a colheita. Portanto, era isso que Deus pediu para eles que eles fizessem. Claro que hoje Deus ainda continua pedindo as primícias a nós todos, né? As primícias da nossa sabedoria, as primícias do nosso trabalho, quando menos a nossa gratidão, porque é Ele que nos faz todas as coisas, é Ele que nos permite fazer todas as coisas. Aí tem uma outra festa que é chamada de a festa do Pentecoste, tá? A festa do Pentecoste. Por exemplo, nas primícias, você é uma pessoa grata a Deus pelo que você recebe, pelo que Deus te concede, pelo que Deus faz na sua vida? Qual que é o grau de gratidão que você tem pela sua inteligência, pela sua capacidade de executar tarefas, pela prosperidade que você tem, por quanto entra na conta, por quanto você consegue pagar? Como é que é você, a sua vida em relação a tudo que Deus tem feito por você? Qual é seu grau de gratidão a Deus? É importante lembrar disso, tá bom? Então havia também outra festa que está nos versículos 16, 15 ao 16, que é também chamada de, juntamente aqui, era chamada também a festa do Pentecoste, ou das semanas eram assim chamadas, porque era realizada no final da colheita, isto é, 7 semanas após a abertura delas, com a apresentação das primícias, e depois então eles celebravam, louvavam o eterno Deus, né, pelo sustento recebido. A festa dos Pentecostes ganhou um grande significado porque ela marcou a descida do Espírito Santo.
quando as pessoas, quando a Bíblia fala no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu, tem gente que acha que aquele foi apenas um evento para a descida do Espírito Santo. Não. A primícia, Cristo foi a primícia de Deus para nós, e agora em gratidão a Deus por aquilo que Ele fez por nós, né? Nós agora recebemos o Espírito Santo, né? Como prova, né? Do que Deus havia feito por nós. Além de nos sustentar, Ele ainda nos deu o pão vivo que desceu dos céus, que é o próprio Senhor Jesus. Então o povo louvava a Deus pelo sustento recebido. Então depois do Pentecostes, eles estavam ali louvando a Deus pelo que Deus havia feito, pelas primícias, pela prosperidade. E foi nesse momento que o Espírito Santo veio sobre todos que habitavam em Jerusalém. E esta é a maior graça que nós recebemos, que é o poder do Espírito Santo. Quem tem dentro de si o Espírito Santo tem a maior dádiva de Deus, o maior dom, né, gratuito de Deus, que é a presença do Espírito Santo. Mais adiante, nós temos o dia da expiação, que é o versículo 26 ao 44. Vamos ler? Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: mas aos 10 dias deste mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Afligir a alma aqui seria fazer algum tipo de sacrifício. Naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque é dia de expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que naquele mesmo dia se não afligir, será extirpada do seu povo. Também toda alma que naquele mesmo dia fizer algum trabalho, eu destruirei aquela alma do meio do povo. Nenhum trabalho fareis, estatuto perpétuo é pelas vossas gerações em todas as vossas habitações. Sábado de descanso vos será. Então afligireis as vossas almas. Aos 9 do mês, à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, dizendo, aos 15 dias deste mês, 7º será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao 1º dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, ao 8º dia tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, dia de proibição, e nenhum trabalho braçal vocês farão. Tá? Deve ficar ali se colocando, se oferecendo a Deus. Estas são as solenidades do Senhor que apregoareis para as santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimadas, holocausto, oferta de alimento, sacrifício, libações, e cada qual em seu dia próprio, além dos sábados do Senhor, além dos vossos dons, além de todos os vossos votos e além de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Então, vocês também precisam pensar nesta festa de agradecimento. Não poderia deixar de estar sempre agradecendo a Deus por aquilo que Deus havia feito por eles. Aí diz o versículo 39, porém, uma orientação interessante, porém, ao 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhido o fruto da terra, celebrareis a festa ao Senhor por 7 dias. No 1º dia haverá descanso, e no 8º dia haverá descanso também. E no 1º dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmeiras, por exemplo, ramos de árvores frondosas, tá? E salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor por 7 dias. Olha aí que interessante, né? Vocês vão lá, peguem os ramos daquelas árvores bem frondosas, bem bonita, e vocês vão agradecer durante 7 dias, celebrando com ramos ao Senhor pelas coisas que o Senhor tem feito por vós. E celebrareis esta festa ao Senhor por 7 dias cada ano. Estatuto perpétuo é
pelas vossas gerações, no mês 7º a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas. Mesmo vocês tendo a casa de vocês, vocês vão sair das casas e vocês vão ficar nas tendas durante 7 dias, tá? Todos os naturais em Israel habitarão em tendas. Esse dia vocês vão sair e vão ficar em tendas, vamos dizer assim, no relento, né? Agradecendo a Deus por ter dado vocês capacidade e condições. Para que saiba as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Assim pronunciou Moisés as solenidades do Senhor aos filhos de Israel. E certamente todos eles disseram: sim, Moisés, do jeito que o Senhor mandou, pode ter certeza que nós faremos. Você vê que aqui, gente, uma das coisas importantes aqui para nós hoje, nesse capítulo 23, se você me perguntar, pastor, o que é de mais importante que nós devemos guardar nesse capítulo 23? Bom, o de mais importante que todos nós devemos guardar aqui, de tudo que você ouviu, de tudo que você leu comigo aqui, o mais importante é você agradecer, é você ser grato a Deus por aquilo que Ele tem feito. Você vê que todas os pedidos de Deus aqui é voltado para a gratidão do povo, fazendo com que as pessoas reconhecessem que Deus estava fazendo, que Deus estava dando, que Deus estava trabalhando. Porque Deus já sabia quão ingrato é o ser humano, né? Tem gente prosperando, crescendo, sendo abençoado e sequer lembra que é Deus que está dando todas as coisas. Então o capítulo 23 nos mostra sobre a importância de agradecermos a Deus, de louvarmos a Deus por aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. E é isso que eu quero fazer agora, orando com todos vocês. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, a nossa gratidão é ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Meu Deus, somente o Senhor, ninguém mais poderia nos ajudar tanto como o Senhor tem nos ajudado. Ninguém poderia nos abençoar como o Senhor tem nos abençoado. O Senhor é o único Deus. O Senhor é o único verdadeiro Deus. O Senhor é o único Pai glorioso, grandioso, bendito e santo. Ó meu Pai e meu Deus, eu te peço em nome do Senhor Jesus que venha nos ajudar, nos abençoar, venha nos libertar, meu Deus, de toda e qualquer obra que não provém do Senhor. Deus santo e poderoso, Deus santo e querido, estenda as vossas mãos poderosas para abençoar as nossas vidas e garantir que o nosso coração seja sempre grato a tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. A nossa gratidão, Senhor, é ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, por tudo que o Senhor tem feito em nós e por nós. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus, graças a Deus. Gratidão a Deus por conceder esta rica oportunidade que nós temos de poder estudar a Bíblia juntos. Capítulo 23 de Levítico nos ensinou, temos que ser grato. E você vê que Deus colocou como mandamento, como regulamento, era obrigatório a gratidão. Era obrigatório os filhos de Israel reconhecer o que Deus havia feito. Se naquele tempo era obrigatório, que tal hoje nós agradecermos sem a necessidade da obrigação, e sim voluntariamente agradecermos a Deus por tudo que Ele tem feito? Se assim é com você também, vamos prosseguir então nossa leitura ao capítulo 24. Deus te abençoe, um forte abraço e até amanhã.